Bom dia, meninas. Elaine Barcelos. Quanto você está disponível para Deus? Atos, capítulo 8, versículo 26. Para fugir da perseguição que se instalou em Jerusalém, Filipe foi a Samaria, anunciando a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pessoas eram libertas, paralíticos e coxos eram curados. Havia alegria naquela cidade. E Felipe estava comprometido com a pregação do Evangelho. Ele era capacitado pelo Espírito Santo. E um anjo do Senhor falou com ele, dizendo: Quero que você vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e foi. Que disponibilidade, que comprometimento que Felipe tinha com Deus. Deus estava usando a vida dele poderosamente na cidade. Então deseja tirá-lo dali e levá-lo para um lugar deserto. Quantas vezes você tem questionado Deus com a direção dele para a sua vida? Às vezes sem entendimento. Nós precisamos ter cuidado para não perder o que Deus tem para nós no tempo certo. Você já imaginou quantas coisas maravilhosas você poderia ter vivido, mas você perdeu o tempo de Deus para elas? Então Filipe estava naquele local na hora certa. É surpreendente como Deus é Deus do tempo. Vinha um eunuco etíope na estrada e ele voltava para a Etiópia depois de uma peregrinação a Jerusalém. Ele era um superintendente, um ministro naquele país e era responsável pelas finanças de Candace, rainha dos etíopes. Ele viajava numa carruagem e ele lia o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Mas pensem, uma carruagem, ela anda mais rápido que um homem. Mas Deus mandou Filipe acompanhar. Então Filipe correu ao lado do carro e ele ouviu o eunuco ler o profeta Isaías. Ele lia em voz alta. Então Filipe perguntou: Você entende o que está lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir na carruagem. Ele estava lendo: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então ele explicou, e começando por essa passagem, ele falou sobre Jesus. O eunuco, vendo água num certo lugar, e ele disse: O que me impede de ser batizado? E Filipe disse: Se crer de todo o coração. E ele disse: Creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco seguiu o caminho cheio de alegria. Filipe foi achado em Azoto, pregando a palavra de Deus nas cidades. Filipe era uma pessoa comum, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava alinhado à vontade de Deus. Ele obedeceu prontamente à voz do anjo do Senhor. O Senhor, ele usa quem está disponível quando ele chama. O etíope eunuco já tinha adorado em Jerusalém e ele vinha de volta lendo Isaías. Ele tinha sede de Deus. Deus tirou Filipe de uma multidão. Quantos poderiam estar sendo curados, libertos naquele lugar? Mas Deus tirou ele dali, porque ele deveria ir em busca de um homem num caminho deserto, para lhe ensinar a palavra, para ele ser batizado. Como vemos que o Senhor se preocupa individualmente com cada um de nós.
Se Ele quer falar conosco, assim Ele faz. Ele vem sempre com a resposta para nós. Ele sempre envia pessoas necessárias para a nossa vida. Filipe, ele foi levado pelo Senhor a quilômetros de distância, mas aonde o Senhor o levou, ele seguiu cumprindo o seu propósito. Você deseja hoje se colocar nas mãos do Senhor, nesta manhã? Dizer para Ele: Senhor, não importa se é no meio da multidão ou se é no meio do deserto. Você gostaria de dizer para Ele: Eis-me aqui, Senhor, me enche do teu espírito e usa-me conforme a tua vontade. No nome de Jesus. Amém.